é que os níveis do Rio Negro continuam baixando. É uma questão complicada. A calha do Rio Negro vem sofrendo uma forte estiagem e tem preocupação ainda maior, porque o ritmo de descida das águas é muito preocupante e acelerado para este período. Priscila Mello, ao vivo, seja bem-vinda com as informações aqui na tela do Alô Cidade. Muito bom dia. Oi, Amaral, bom dia para todo mundo que assiste a gente aqui no Alô Cidade. A gente já começa atualizando a cota do Rio Negro nessa quarta-feira, que está em 14 metros e 11 centímetros. De ontem para hoje, o Rio Negro baixou 19 centímetros, Amaral. É o que vem acontecendo desde agora o último fim de semana. Mas a gente vai, inclusive, trazer mais informações sobre a descida do Rio Negro, mas também as outras bacias aqui do nosso estado, com o André Martinelli, que já está aqui com a gente. O André Amaral, ele é pesquisador em geociências, gerente de hidrologia e gestão territorial aqui da Superintendência Regional de Manaus. André, antes de tudo, muito bom dia para você. Obrigada por conversar com a gente aqui ao vivo na Alô Cidade. A gente está falando que o Rio Negro, agora desde o último fim de semana, tem baixado 19 centímetros, né? Fala um pouquinho como é que está a situação dessa descida. A gente vem acompanhando todos os dias. A gente sabe também que agora, nesse mês de setembro, o Rio Negro já baixou mais de 5 metros. Fala um pouquinho especificamente falando dessa bacia aqui do Rio Negro, porque a gente lembra até que ontem choveu também aqui na capital amazonense, né? Sim, bom dia, Priscila, bom dia a todos. Nós estamos ainda enfrentando resquícios da seca do ano passado, né? Para a gente que é hidrólogo, a gente pensa até um ano civil, né? O ano de 2024. O ano hidrológico seria um ano 23, 24. Então, o que aconteceu é que a gente ainda vive as consequências desse período seco que se iniciou ano passado. A gente não teve uma recuperação, né? O processo de enchente esse ano não foi suficiente para levar as cotas, os níveis para patamares normais. E aí a gente teve o início da vazante esse ano já com cotas abaixo do esperado para a época. E aí o que a gente temia e que se concretizou é que as intensidades de descida foram similares às ocorridas ano passado. Então, até julho, por exemplo, algumas bacias ainda respondiam com intensidades de descidas normais. O caso da bacia do Rio Negro, a bacia do Rio Japurá, são rios que correm de norte a sul, né, esses rios de margem esquerda do Rio Solimões. Mas acontece que depois da segunda quinzena de julho, essas intensidades começaram a ficar mais fortes, né, e comparáveis à do ano passado, e aí as descidas foram no mesmo nível do ano passado e trouxe para o patamar que a gente tem hoje, de recorde em Tabatinga, e Manaus caminhando para isso também. É isso que eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente aqui, André. Falasse também das outras bacias. Você até já mencionou que Tabatinga já ultrapassou muito essa cota, o que faz refletir também aqui na região do Rio Negro, né? Ano passado, por exemplo, Tabatinga não bateu o recorde. O recorde continuou sendo o observado em 2010. E esse ano ultrapassou o de 2010 em muito, né? Em mais de quase 2 metros. Então, assim, algo que chamou bastante atenção. E o que passa por Tabatinga, que é o canal principal, ali a estação mais amontante, né? Mais acima, que a gente estuda, ali próximo da entrada da água do Peru e da Colômbia, ali para a gente, o que acontece lá reflete aqui. Então, essa, digamos, onda de escassez, ela começou a chegar aqui em Manaus e a gente ainda vai sofrer um pouco com isso, porque Tabatinga começou a estabilizar somente essa semana. A gente tem observado no Peru, já começou lá um movimento de subida. A gente espera que ele se estabeleça, né? Porque é comum lá a gente ter subidas e descidas, mas já começou um movimento de subida, o que é bom. Então, ele se estabelecendo, a gente começa já a ter um processo de estabilização que só vai ocorrer aqui para a gente em Manaus em meados de outubro.
Agora, André, a gente sabe que a cota, né, a seca, falando do Rio Negro ainda especificamente, bateu a cota ali no ano passado, 26 de outubro, que foi 12 metros e 70 centímetros, né? A gente está a menos de 2 metros dessa cota, né? É possível, então, que até semana que vem há essa previsão, como a gente vem acompanhando, que bata, então, essa cota de 2023. E no máximo 10 dias isso deve estar ocorrendo, né? Infelizmente, foi o que se intensificou, principalmente em agosto. Agosto, diferente do ano passado que foi marcante para aquela descida abrupta que teve nas cotas, principalmente aqui em Manaus, foi a segunda quinzena de setembro. Só na segunda quinzena de setembro desceu quase 5 metros. E aqui, para esse ano, o que foi observado de intensidade assim abrupta foi em agosto. Agosto desceu demais, desceu mais do que no ano passado. E aí isso trouxe essa antecipação, né? E infelizmente o quadro é realmente de uma grande cheia. O quadro hoje, grande seca, e o quadro hoje é um quadro muito similar do ano passado. É uma seca generalizada, onde nenhuma bacia ficou de fora. André, para a gente finalizar, queria que você falasse com relação à chuva. Há previsão para chuva nos próximos dias, já que choveu ontem aqui na capital amazonense? Há essa previsão para os próximos dias? Choveu não só aqui, né? Eu pesquisei relatos assim, também a gente tem informações com dados hidrológicos que choveu bastante também na região de Quari, Tefé, também lá mais para cima. Realmente, apesar das previsões serem de chuvas abaixo do esperado, é época de começar a chover nessas partes mais altas da cabeceira, né, da bacia. Então, a gente vai começar a ter agora mais ocorrências de eventos de chuva, mas esses eventos de chuva, pelo que a meteorologia vem nos dizendo, ainda são chuvas abaixo do esperado para a época. Então, mesmo que volte a chover, isso traz um alento, traz um alívio, começa a ter a observação de subidas nas águas, mas ainda não vai ser suficiente. A gente vai precisar realmente que tanto se fala do Laninha, ele realmente se estabeleça para que a gente, lá para outubro, novembro, a gente possa ter um quantitativo de chuva pelo menos normal. André, só me confirma, agora a gente registra o que? A terceira maior seca? Quarta maior. É a quarta maior seca para Manaus, né? Tabatinga já é a primeira, já é a principal a seca, mas para Manaus já é a quarta. Ela fica ainda, né? Porque 14 e 11, de 1963, 2010 e do ano passado. Muito obrigada, André, por conversar com a gente. A gente até lembra, né, Amaral, que ontem a gente entrou aqui ao vivo da Velocidade, falando que ontem já foi registrada a quinta maior vazante, aí desde 1997. O André acaba de confirmar que hoje chega à quarta maior. Então, como o próprio André ressaltou, do jeito que vem, a gente vem acompanhando aí a descida do Rio Negro. É possível que daqui mais ou menos os próximos 10 dias chegue aí a cota, ultrapasse aí, bata a cota de 2023, que foi de 12 metros e 70 centímetros, no dia 26 de outubro do ano passado. Agora, mais cedo, é possível que isso aconteça já no início, então, de outubro, e a gente vai continuar acompanhando, não só falando aqui especificamente do Rio Negro, mas também das outras bacias que são afetadas aqui na nossa região. Amaral. Obrigado, Priscila Mello, com as informações, trazendo para a gente um panorama do que o Serviço Geológico do Brasil, por meio das estações de monitoramento, tem apurado, e é preocupante, né? O Serviço Geológico do Brasil traz a informação de uma vazante generalizada, uma estiagem que atinge todas as principais bacias e, de maneira geral, a bacia amazônica. Destacar o Rio Juruá, o Rio Purus, o Rio Madeira, nossa principal hidrovia, muito afetada por conta dessa vazante. E, por fim, o Rio Negro, que banha a cidade de Manaus, e o Rio Amazonas, que segue Itacoatiara e Parintins, os últimos municípios a sentirem esse impacto da vazante severa. Se a gente for observar, ontem nós trouxemos aqui a informação de que Barreirinha já tem dificuldades na atracação de embarcações para descarregar e carregar essas embarcações lá em Barreirinha. A região do Paraná do Ramos, muito afetada. Urucurituba, Urucará, a gente vai falando desses municípios que estão lá naquela região e que são diretamente prejudicados, né? Boa Vista do Ramos, Inhamundá,
municípios que sofrem junto com Parintins, que é o polo daquela região, muito por conta dessa vazante que se acentua à medida em que as águas vão baixando e que a gente não tem uma expectativa de chuvas dentro da normalidade. O que se espera é que essa normalidade chegue a partir de novembro, mas isso não é uma certeza. Até que a água que está caindo na cabeceira chegue aqui, é chão, né? É 30 dias aí de intervalo e que a gente espera que se abreviem diante do que a gente vem passando, com a expectativa ainda de se acentuar o período de escassez hídrica que a gente vive na bacia amazônica. Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!